Quais os caminhos políticos para o Brasil? Os mediadores deste painel vão ser Marina Helena. Cadê você, Marina? Tá aqui. Uma salva de palmas a Marina Helena. Ex-diretora de desestatização do Ministério da Economia e atual diretora executiva do Instituto Millennium. E também, junto com ela, o Gabriel Torres, presidente do IEE. Uma salva de palmas ao Gabriel novamente. Os nossos convidados são Sérgio Moro, por favor, Sérgio Moro, suba ao palco. Jurista, ex-magistrado e professor de Direito Brasileiro, foi juiz federal e ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, concluiu seu mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná e especializou-se em crimes financeiros. Se tornou juiz federal em 96 e no Supremo Tribunal Federal, STF, auxiliou a ministra Rosa Weber no julgamento de crimes relacionados ao escândalo do Mensalão. Moro ganhou notoriedade nacional e internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato. Outro convidado é Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, por favor. Luiz Felipe Dávila, cientista político e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, fundou o CLP, Centro de Liderança Pública, que impactou mais de 1.000 municípios brasileiros através da implementação de seus projetos e formou mais de 8.000 lideranças que contribuem diariamente para a transformação da administração pública brasileira. Tem 10 livros publicados, sendo 10 mandamentos do país que somos para o Brasil que queremos, que é o mais recente. Atualmente é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, certo? Quem está olhando a gente em casa, né, e viu que teve uma movimentação por aqui, foi o que acontece no fórum em quase todas as suas edições. O fórum é um lugar de liberdade, as pessoas vieram deixar as suas opiniões ali, tiveram uma resposta, aí teve um retruco, depois um vale 4, e este é o Fórum da Liberdade. Quem não foi apresentado agora está apresentado ao Fórum da Liberdade. Gabriel, Marina, vocês. Obrigado, Potter. Obrigado a presença de todos aqui que estão com a gente fisicamente em Porto Alegre ou que estão nos acompanhando online pela nossa plataforma IASO. Somos mais, neste momento, de 22.000 pessoas acompanhando o Fórum da Liberdade 2022, a maior audiência da história do Fórum da Liberdade. Uma salva de palmas para todos vocês por estarem aqui. Em 2017, o professor James Robinson, coautor do livro Por que as Nações Fracassam, foi um dos palestrantes especiais aqui do Fórum da Liberdade. Lá nos bastidores, o professor Robinson recebeu uma sábia pergunta: como os brasileiros poderiam aproveitar o momento de combate à corrupção para melhorar as instituições? E a resposta do professor Robinson foi relativamente complexa. Transformar instituições é um problema político. É sobre criar uma ampla coalizão política que tenha uma agenda institucional inclusiva. Eu diria que é uma numerosa classe média nas regiões urbanas do Brasil e há um elevado sentimento de revolta com o que vem acontecendo. O que vocês precisam ver são novos partidos, novos ativistas sociais e há bastante com o que trabalhar. Vamos acelerar 5 anos e chegamos a 2022. Hoje há 2 narrativas sobre o que aconteceu na última meia década. Na primeira delas, o Brasil vive um ótimo momento. Fim da corrupção, avança em projetos, a responsabilidade fiscal está garantida, o STF conta hoje com boas indicações aos cargos de ministro. A segunda delas diz que está tudo errado, que após o impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil mergulhou em um abismo de destruição de direitos, de privatizações que tiram dinheiro dos mais pobres, de perseguição às minorias e que a nossa democracia está em risco. Em meio a essa guerra de narrativas, que muito ocupa o dia a dia da política, existem os fatos. Avançamos em diversas pautas como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas também retrocedemos em muitas delas. O trabalho da Operação Lava Jato foi interrompido, novas indicações ao STF não foram pautadas por juristas comprometidos com garantias constitucionais e a gestão da pandemia foi pautada pela alternância entre extremas restrições ou descaso extremista.
Todos os itens que eu citei acima não são as minhas opiniões, são fatos. Vocês podem verificar com os próprios olhos de vocês, basta olharem os projetos de lei. Afinal, nós perdemos a janela de oportunidade para fazer mudanças institucionais. Em meio ao recrudescimento do populismo que hoje está presente tanto na esquerda quanto em uma renascida direita estatista do passado militar, como podemos retomar a agenda de reformas que promove o combate aos privilégios, a extinção dos desperdícios dos impostos e uma cruzada contra a corrupção, seja pelos amigos dos sindicatos ou os amigos religiosos? Quais são os caminhos para o Brasil? Em meio ao ambiente político polarizado, o Fórum da Liberdade promoveu novamente um encontro entre presidenciáveis. Um aviso importante: foram convidados ainda em fevereiro os pré-candidatos Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, João Dória, Luiz Felipe Dávila, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro e Simone Tebet. Entre este período e hoje, apenas os então pré-candidatos Luiz Felipe Dávila e Sérgio Moro aceitaram o nosso convite. Eu quero fazer um agradecimento especial a vocês. Eu quero fazer um agradecimento especial a vocês em nome do Fórum da Liberdade e da nossa audiência. E uma sociedade aberta só é possível quando os homens públicos têm a coragem de colocar-se à disposição para debater em um mesmo local, sem filtros e sem edições premeditadas. Luiz Felipe e Sérgio, sejam muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. A gente vai começar com 15 minutos de explanação de cada um deles e depois a gente passa para as nossas perguntas e respostas. Se vocês que estão na plateia, seja online ou aqui, quiserem mandar perguntas, basta entrar na nossa plataforma da IASO, deixar a pergunta de vocês no chat, tem um time que está fazendo a curadoria, passa para a gente e a gente faz as perguntas. Luiz Felipe, vamos começar contigo? Bom, prazer, Gabriel. Bom, muito obrigado, um grande prazer estar no Fórum da Liberdade, sempre debatendo as questões importantes da liberdade, que nesse Brasil cada vez mais são cerceadas por causa dessa onda do populismo, não só no Brasil, como no mundo, né? O populismo tem sempre esse aspecto antiliberal e sempre começa pelo combate à liberdade de expressão, depois quer atacar o judiciário, depois quer entrar no Congresso Nacional e aí se transformar nos únicos legítimos, nos últimos, eu diria assim, a legítima vontade popular é a voz do populista, o resto não são as instituições. Então, portanto, esse é um fórum muito importante e eu dou parabéns, como vocês vêm continuando ano a ano, mantendo essa discussão tão importante sobre a liberdade. Bom, eu quero aproveitar para complementar o Moro, meu amigo já de vários painéis, né, Moro? A gente já vem falando há muito tempo, e não só de painéis, mas de boas conversas sobre o Brasil, o futuro do Brasil, e a Marina, que é uma pessoa extraordinária, teve a coragem também de sair da zona de conforto, ir para o governo, tentar fazer a sua parte e ter a sua primeira experiência pública. E eu tenho certeza que isso trouxe muitas boas e também más experiências nessa exposição na vida pública. Eu queria comentar duas coisas. Por que primeiro aceitar uma pré-candidatura presidencial no momento desse? Por uma missão de todos nós. Nós temos de destruir o populismo de direita e de esquerda nas urnas no país. Se o Brasil continuar insistindo no mal menor, votar no que é o menos pior, nós vamos continuar cavando o buraco em que nós estamos. O Brasil, há 20 anos atrás, era a 8ª economia do mundo, hoje é a 14ª. O Brasil hoje tem 19 milhões de desempregados, o Brasil tem 20 milhões de miseráveis e a economia não cresce há mais de 20 anos. Para vocês terem uma ideia, de 1990 a 2020, os países em desenvolvimento, o PIB cresceu, o PIB per capita cresceu 189%. Os países desenvolvidos, o PIB per capita cresceu 86%. O Brasil cresceu 24%. E se você fizer um recorte de 2010 para cá, nos últimos 10 anos, o PIB mundial cresceu 32% e o Brasil cresceu 2,5%. Não há como um país resolver as questões de desigualdade, de pobreza, se continuar crescendo 1,5%, 2%. Não tem a menor chance. E o único jeito de fazer um país crescer é abrindo a sua economia. Portanto, a primeira proposta do Partido Novo é a abertura unilateral da economia brasileira. Não tem a menor chance, nenhum país do mundo ficar rico fechando a sua economia. Aliás, até a China, que é um país comunista, descobriu que para tirar 800 milhões
de chineses da miséria e da pobreza precisava crescer mais de 8% ao ano, e foi assim que a China se tornou um player importante no comércio internacional. Então, assim, não dá para negociar isso. O Brasil tem que abrir unilateralmente a economia de forma gradual, usar o aprendizado do Plano Real que nós tivemos, criar todas as medidas que serão anunciadas de forma antecipadas para que o setor privado possa se adequar às regras do jogo. E isso vai fazer uma outra coisa muito importante. Vai obrigar a sociedade civil e principalmente a iniciativa privada a pressionar o Congresso para aprovar a agenda modernizadora do Brasil. Reforma tributária, reforma trabalhista, porque se não aprovar, vai quebrar. O único jeito de resolver o tal do custo Brasil é com a pressão da sociedade no Congresso Nacional. Foi assim que nós aprovamos a reforma da Previdência, foi assim que nós aprovamos a reforma trabalhista, foi assim que nós aprovamos o teto do gasto. Não tem outro jeito. Então nós precisamos criar uma data de abertura de forma gradual para a sociedade continuar pressionando o Congresso Nacional. O Brasil só vai fazer mudanças estruturais se a sociedade estiver engajada na agenda social e na agenda política. Não tem outro jeito. Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é pressionar o Congresso. E nada com uma abertura unilateral para que isso seja feito. O segundo ponto, o Brasil ganhou na loteria pela segunda vez, que é a questão do meio ambiente. Por que a questão do meio ambiente é tão crucial nesse momento no Brasil? Nós vivemos numa era que os países estão engajados em diminuir a emissão de carbono. Diminuir a emissão de carbono é o petróleo do século XXI. Nós somos a maior potência do mundo com capacidade de fixar carbono. O Brasil tem capacidade de fixar 50% do carbono do mundo. O mundo só vai investir se nós respeitarmos as regras que vocês conhecem muito bem do AESG. Hoje, 50 trilhões de dólares em investimento do mundo. Ou nós respeitamos a questão ambiental, de governança, e a questão social, ou não tem investimento. Não vai ter investimento em infraestrutura, não vai ter investimento de longo prazo no Brasil. Então essa é uma oportunidade de ouro. E o Brasil é o único país do mundo que pode fixar carbono plantando árvore em terra degradada. O Brasil hoje tem 50 milhões de hectares em terra degradadas. Se nós plantarmos em 3 milhões de terras degradadas, isso já vai ajudar demais o Brasil a se tornar a primeira nação carbono neutro do mundo. Então, a história da economia de baixo carbono é um grande atrativo para investimento no país. E isso é fundamental para o nosso agro que é o mais competitivo do mundo. Porque se nós não abraçarmos essa agenda ambiental, o agro vai ser o mais penalizado. Porque o mundo usa as barreiras não tarifárias para retaliar o agro brasileiro por causa do desmatamento. Então nós temos de entender a questão do meio ambiente como algo chave para atrair investimento, fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego. E por último, nós temos de continuar algo que começou no governo Bolsonaro, que é fundamental, que é a digitalização do governo. O único jeito de quebrar a espinha dorsal do corporativismo é continuar empoderando o cidadão com dados. Ele precisa ter dados para julgar o serviço público, avaliar os programas. Isso é vital, desburocratizar processo, licença de funcionamento, licença ambiental. A questão da digitalização em governo é hoje a maior ferramenta para combater o corporativismo no setor público. Portanto, essas 3 agendas são inegociáveis. Ou nós teremos candidaturas tratando desses temas, ou o Brasil vai continuar rastejando com crescimento baixo. E crescimento baixo significa em 2 coisas: perpetuação da pobreza, economia de mercado não funcionando, ou seja, continua o incentivo para empresas capturarem o Estado, como acontece hoje. Você mencionou o Robinson. O que é as instituições extrativistas que eles chamam? Nada mais do que a captura do Estado por setores da economia. É isso que o Brasil faz. Então, nós precisamos entender que sem essa agenda do combate ao populismo e sem essas 3 grandes propostas, o Brasil não vai voltar a crescer. E nós vamos continuar exportando o cérebro, que é a pior coisa. Você conversa hoje, os jovens, todos estão querendo ir embora do Brasil, trabalhar em outro lugar, porque aqui a economia não cresce. Então, esta pauta inegociável é a pauta que nós vamos defender
nesta campanha presidencial. E eu entendo que essa pauta só vai avançar se nós tivermos a cidadania participativa, se tivermos o voto consciente, se tivermos o cidadão engajado na vida política brasileira. Parte da crise de hoje, eu digo que é culpa da minha geração. Quando você pega a geração hoje de 50 a 60 anos no Brasil, não tem líderes políticos com essa idade. Você tem a turma dos 70, 80 que fez a luta pela redemocratização do Brasil, e você tem a geração dos 30, 40 que está querendo criar esse Brasil novo. Mas a geração dos 50, 60 é um vácuo de liderança pública no Brasil. E esse vácuo é porque essa geração, que é a minha, deu as costas para a política durante muito tempo. E criou um gap geracional. Esse gap geracional que a gente está pagando hoje com o preço da perpetuação de populistas no poder. Portanto, eu queria terminar a minha fala dizendo que vocês têm um papel fundamental. O papel da cidadania participativa, do voto consciente, eleger bons deputados federais, estaduais, governadores, senadores, é vital. A trincheira da democracia é a luta na imprensa, no Congresso, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, mas é uma luta em torno de uma pauta mínima. Se nós não tivermos essa pauta mínima, nós desperdiçamos esforços. Se nós não entendermos que o único jeito de livrar o Brasil desse nacional desenvolvimentismo que perpetua na cultura brasileira desde o PN2 do Geisel, em 1974, nós estamos perdidos. E essa mudança é uma mudança sim geracional, porque os jovens já têm esse DNA de que esse modelo nacional desenvolvimentista não funciona, não traz progresso, não traz aumento de renda e acaba com a oportunidade dos jovens. Portanto, nós temos de aproveitar esta mudança geracional para fazer a grande mudança que o Brasil precisa. Colocar o Brasil no caminho da retomada do crescimento econômico, abrindo a economia, aproveitando a pauta do meio ambiente, digitalizando o governo e, finalmente, convidando vocês a entrar e participar na arena política. É preciso, sim, disputar a eleição, se candidatar, se apresentar, porque aqui nós estamos todos na arquibancada. As coisas acontecem onde é o campo, é no jogo. E nós, para jogarmos esse jogo, precisamos eleger gente de qualidade. E vocês têm um papel vital nessa transformação do Brasil. Não se deixe levar pelo cinismo, não se deixe levar pelo desânimo. Vamos acreditar que o voto consciente vai mudar o Brasil em 2022. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um grande prazer mesmo estar aqui no Fórum da Liberdade. É minha segunda vez aqui. Há alguns anos atrás estive aqui com o Antônio de Pietro, o procurador das Mãos Limpas. Foi um evento fantástico. E é importante, eu não sei se foi feito ano passado, né, por conta da pandemia, mas é importante retomar esse evento. É importante que a gente debata o tema da liberdade em seus vários aspectos hoje no Brasil. Quero agradecer aqui o Gabriel, quero agradecer aqui a Marina, quero cumprimentar o Felipe, a Dávila, em relação a quem eu tenho muitas convergências, inclusive. Quero complementar aqui toda a nossa audiência. Eu não sei se eu vou testar a câmera, se pode andar até lá ou até aqui, ou se tem que ficar parado aqui. Só não posso cair aqui, né? Tem que tomar cuidado. Olha, há 80 anos atrás, um grande líder, num período mais sombrio do que nós temos hoje, fez um discurso que marcou a história, dizendo que haviam 4 liberdades fundamentais: a liberdade de expressão, a liberdade de crença e de consciência, inclusive incluindo a profissão religiosa, a liberdade contra a necessidade
E talvez naquele momento a liberdade mais se colocava em xeque, que era a liberdade contra o medo. Quem falava isso era Franklin Roosevelt, na década de 40, no cenário no qual crescia a ameaça do nazifascismo e da Segunda Guerra Mundial. Embora isso tenha sido 80 anos atrás, esse é um discurso que ainda se encontra atual. Eu diria que se ele estivesse no Brasil hoje, e talvez ele agregaria duas outras liberdades. A liberdade de empreender, porque fazer negócios aqui no Brasil é um desafio. Há um ambiente muitas vezes inóspito para investimento e para negócios. E diria também, provavelmente, que teríamos que incluir a liberdade contra um governo corrupto, uma liberdade contra a corrupção das nossas instituições. Nós temos que aqui dizer a verdade. Esse é um ano para o Brasil que é decisivo, 2022. Nós temos 2 projetos em andamento, 2 projetos eleitorais, que são 2 projetos iliberais. São 2 projetos autoritários, com nuances diversas. Sim, são projetos populistas, mas são projetos que não prezam a liberdade, que não prezam o dissenso. São 2 projetos que tentam calar as vozes dissidentes. Ambos se destacam por um negacionismo. Um nega o que aconteceu no passado, especialmente os escândalos de corrupção. E outro, nós vimos durante a pandemia, nega a ciência, nega a necessidade do saber, nega a necessidade de nós termos aí discussões abertas sobre os diversos temas da sociedade. Experimentem, as redes sociais e se posicionem nas redes sociais contra esses projetos autoritários. Vocês vão levar uma enxurrada de críticas e de ataques que, muitas vezes, estimulados por esses grupos, visam exatamente suprimir o debate saudável dentro do nosso ambiente político. Eu tive recentemente na Alemanha e tive recentemente nos Estados Unidos, conversando lá com lideranças parlamentares, lideranças da sociedade civil. Sinceramente, o que eu ouvi me gerou muita preocupação. Primeiro, uma percepção geral de que o Brasil perdeu relevância no mundo. Que, no fundo, é uma visão que abrange toda a América Latina. A visão de que o Brasil e a América Latina perderam relevância econômica do mundo, estão ficando para trás. Estão ficando para trás. E aqui eu compartilho o entendimento do Felipe. É essencial reinserir o Brasil na cadeia produtiva global. Nós temos, sim, empresas competitivas, nós temos empresas que florescem, mesmo dentro de um ambiente, muitas vezes, não muito amigável, não muito hospitaleiro para os negócios, mas nós temos empresas que prosperam e conseguem se inserir no mercado global. Se nós nos fecharmos ao mundo, os únicos prejudicados vamos ser nós mesmos. Mas o que mais me perturbou nessas conversas foi uma visão muito decorrente dessa guerra da Ucrânia, uma percepção de que nós estamos no momento, talvez, que seja o fim da globalização como nós conhecemos. Talvez nós estejamos em um momento em que o mundo vai se dividir de novo em blocos. Espero que essa visão esteja errada. Mas há muitas pessoas, especialmente na Alemanha, talvez pela influência ali da guerra próxima, uma visão de que nós vamos ter o mundo novamente dividido em 2 blocos. Entre regimes autocráticos e entre regimes democráticos. E o que mais me perturbou nessas conversas é a visão geral de que, se isso acontecer, o Brasil não vai estar do lado das democracias ocidentais. O Brasil não vai estar afiliado às Western Democracies.
A visão que existe é que nós caminhamos para estar do lado das autocracias, nessa divisão do mundo em novos blocos. Contrariando, e eu tive a oportunidade ali de falar, contrariando aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos. Nós queremos ser, sim, uma moderna democracia liberal, sim, com políticas sociais para enfrentar as necessidades do nosso povo, com uma economia que precisa se tornar pujante, aberta ao mundo. Nós queremos ser, sim, vizinhos, amigos de todos. Queremos fazer negócio com China, queremos fazer negócio com Rússia, queremos fazer negócio com a Europa, queremos fazer negócio com os Estados Unidos. Mas nós perfilhamos valores que são caros às democracias ocidentais. E é desse lado que a gente quer ficar. E essa visão, o que mais também me perturbou, é que é uma visão motivada não só pelo nosso momento atual, mas também pelo momento que deve vir. Seja qualquer um desses projetos autoritários que eventualmente venham a prevalecer. Nós não podemos mais colocar na presidência da República indivíduos em relação aos quais nós não temos uma plena confiança das suas credenciais democráticas. E desculpem aqueles que pensam eventualmente o contrário aqui, mas nem Lula nem Bolsonaro têm plenas credenciais democráticas. Um deles passou todo o seu mandato atacando as instituições. E não se engane, eu acho que as nossas instituições têm que ser criticadas mesmo. Eu tenho profundas queixas em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal. Mas eu sou uma pessoa institucional. Eu acredito que a gente melhora trabalhando a qualidade das instituições. Então vamos colocar lá nas instituições magistrados que sejam comprometidos com as causas que nós acreditamos, entre elas a causa anticorrupção. Porque roubar é errado. Simples assim. Não tem uma zona cinzenta. Não existe um crime de corrupção. Não existe roubar o povo que possa ser de qualquer maneira aceitável. Mas nós temos um presidente que passou todo o seu mandato atacando as suas instituições e sugerindo ano passado que teríamos um golpe de Estado. Tudo bem, vocês podem dizer, não, isso é só um blefe. Isso é só um blefe para conseguir apoio na sua militância. Não é esse tipo de blefe que nós queremos numa democracia moderna. Do outro lado eu tenho o oponente, que é um indivíduo que não se cansa de elogiar pessoas como Daniel Ortega, da Nicarágua, que acabou de ser reeleito. E foi reeleito prendendo seus oponentes políticos, fazendo perseguição política, utilizando o aparato institucional para perseguir os seus adversários. E a gente já está vendo alguma coisa parecida aqui no Brasil, mesmo antes da mudança. Mesmo antes da mudança de governo. Amigos, defensores desse oponente político, que estão aí perseguindo procuradores, estão perseguindo com processos que não fazem o menor sentido o trabalho que foi feito lá na Operação Lava Jato. O indivíduo que não se cansa de elogiar Nicarágua, Cuba, Venezuela, de defender censura na forma de um controle social da imprensa. Coloca uma palavra bonita, nem tão bonita, acho horrível, mas a gente não sabe exatamente o que esse indivíduo quer de fato e o que ele vai fazer quando alcançar o poder. Eu acho que o momento realmente é preocupante e me leva a uma das liberdades lá que o Roosevelt defendia.
A liberdade contra o medo. A gente não pode se render ao medo, mas a gente não pode aceitar que propostas autoritárias, propostas que a gente sabe que buscam sempre inviabilizar e suprimir o dissenso, prevaleçam. É um momento que nós, brasileiros, nós precisamos nos unir. Tá? Por esse motivo, eu tomei as minhas decisões nos últimos tempos, exatamente para viabilizar a formação de um centro democrático. É o momento que a gente tem que colocar os nossos desejos e aspirações pessoais, que não foram abandonadas. Eu sonho em transformar o Brasil em um lugar melhor, em uma democracia vibrante. Mas é o momento da gente colocar o Brasil em primeiro lugar e buscar uma forma de construção de uma proposta que possa fazer frente a esses projetos iliberais. A gente não quer ser uma autocracia, nem de esquerda, nem de direita. O que a gente quer ser é uma democracia. O que a gente quer ter é um centro político moderado. Seja moderado na proposta política, mas seja ambicioso nos projetos de modernização do país. E que seja firme nos seus princípios e valores. Eu acredito também que o Brasil tem um enorme potencial. Nós vivemos num mundo hoje de transição de uma transição energética, uma economia que caminha para a emissão de baixo carbono, uma economia que nós temos uma vantagem geográfica e natural para nela se inserir, com energia eólica, com energia solar, com biocombustível, com os potenciais que vêm surgindo, por exemplo, relacionados ao hidrogênio verde. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Eu fui lá no exterior e todo mundo fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não sei se é, cientificamente falando, mas a gente tem que usar isso a nosso favor. Não usar a Amazônia como se fosse um refém, que a gente vai destruir se a gente não for atendido. Mas a Amazônia como um trunfo brasileiro, de um país que é responsável e se posiciona no mundo como uma forte liderança ambiental, que consegue ser ao mesmo tempo o celeiro do mundo e o responsável por evitar o pior da mudança climática. Agora, a gente não vai fazer isso se a gente não conseguir construir uma democracia com base em princípios e valores e com base em integridade. Não existe isso de democracia que convive com corrupção impunemente, de democracia que convive com a captura das instituições em seu próprio benefício. Eu estou preocupado, eu continuo nessa estrada e vou sempre defender o Brasil. Agora, a gente tem realmente que se preocupar, e esse fórum é o lugar ideal, o próprio nome diz Fórum da Liberdade. Nós temos que nos preocupar com os 2 projetos liberais que hoje lideram as pesquisas para a eleição desse ano. Nós temos a responsabilidade todos de nos unirmos para cima dos nossos projetos pessoais. Pessoas que muitas vezes têm medo de colocar a cara para fora e assumir riscos. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ver o trunfo desses projetos liberais. E o mínimo que a gente pode perder, se for isso acontecer, são 4 anos. Mas a gente pode perder a nossa própria liberdade. Muito obrigado. Alô? Agora vai. Muitas emoções nas entradas de vocês, né? A gente está aqui num fórum discutindo a liberdade. 35º ano, né, Gabriel? Parabéns aqui pelo trabalho de vocês, essencial. Esses dias todos a gente tem discutido um dos temas mais importantes,
que é a questão da liberdade de expressão. No almoço de inauguração com o Fernando Schiller, ele fez uma provocação que eu acho que todos nós aqui nos perguntamos. Como que nós viemos parar aqui, onde o simples debate acerca da liberdade de expressão se tornou tão tóxico? A gente tem assistido com perplexidade alguns atos que colocam isso em xeque, né? Principalmente vindo do judiciário, do nosso STF. A gente está questionando valores como imunidade parlamentar, a gente bloqueou um meio de comunicação como o Telegram de uma maneira completamente monocrática. E a gente está vendo por parte do Congresso também algumas ações preocupantes, como a gente acabou de ter aí um senso de urgência do PL das fake news. Eu queria escutar de vocês o que vocês pensam a respeito e como figuras públicas, vocês pensam em combater isso. Eu vou deixar o Moro dar a resposta do ponto de vista jurídico, mas eu queria dar do ponto de vista político-social. A democracia, para existir, ela requer um grau mínimo de civilidade, de respeito ao mínimo denominador comum de princípios e valores. Se isso não é respeitado, ela começa a erodir. Erodir a liberdade de expressão. Nesse mundo da polarização, o que nós temos é um debate tão intenso que se perdeu o mínimo denominador comum em torno dos valores básicos, do respeito, da tolerância, da civilidade. E sem isso é muito difícil criar o espaço para o diálogo, para concordar e discordar. Isso faz parte da democracia. Então, parte da liberdade de expressão hoje, ela está em xeque, porque esta intolerância da política permeia por toda a sociedade. E um não quer ouvir o outro, você não quer ouvir o contraditório. Você só quer ouvir coisas que reforçam a sua crença, né, os seus valores, e isso enfraquece a democracia. Então, parte da democracia vem sendo enfraquecida por causa dessa polarização. Daí a importância fundamental de pacificar o país, de restabelecer esse elo da confiança, de restabelecer o respeito e o diálogo. Porque sem isso, nós não vamos conseguir resolver as questões estruturais. Porque a polarização chegou ao Supremo. A polarização chegou ao Congresso, ela está em todo lugar. E nós perdemos um pouco esse senso de, não é só guardião da civilização, da Constituição, é guardião da civilização. Nós estamos aqui respeitando as regras, os pilares da democracia, do Estado de Direito, para que nós possamos continuar a viver em liberdade. Então, eu sinto que se nós não resgatarmos esse tecido social dos mínimos denominadores comuns que nos unem, é muito difícil salvar a democracia das garras dos movimentos iliberais, como o Moro citou aqui. Eu acho que hoje as ameaças à liberdade de expressão vêm de vários agentes. Tá? Essa polarização, ela acaba nublando muitas vezes a nossa percepção do que é o certo e do que é o errado. Né? Vira aquele sentimento de torcida, de time. Isso é muito ruim. A liberdade de expressão tem que ser ampla, tá? Sem restrições. Tem uma decisão famosa lá da Suprema Corte norte-americana, New York versus Sullivan, 1969, salvo engano, em que diz até expressamente, o debate sobre assuntos públicos tem que ser veemente, tem que ser cáustico, pode ser até cáustico. Tá? E, de fato, todas as nossas instituições, todas as nossas personalidades políticas, todos os atos da administração têm que estar sujeitos realmente a uma severa crítica. E essa crítica, a gente pode até achar que muitas vezes ela não é a mais polida, mas ela tem que existir. Agora, a gente tem que diferenciar duas situações. Tá? Liberdade de expressão e de crítica, e ameaça, incitação à violência e intimidação. Tá? E isso tem acontecido, tá? No âmbito, por exemplo, das redes sociais. Experimenta você lá se pronunciar, criticando essas duas propostas iliberais, esses dois projetos políticos que vêm alimentando a polarização política.
É um avalanche. É uma avalanche de ataques, muitas vezes ataques até pré-ordenados, que não tem por objetivo fomentar o debate, mas sim suprimir o debate. Ao lado disso, a utilização despudorada das fake news. Tudo bem, há divergências de opiniões, isso é natural, mas fatos são coisas teimosas. E se a gente começa a admitir que os fatos podem ser torcidos ao ponto de serem utilizados livremente, a mentira, para intimidar os indivíduos, isso não é liberdade de expressão. E aqui vou colocar um exemplo. Desde o início da Operação Lava Jato, desde o período em que a Operação Lava Jato começou a chegar, principalmente nas autoridades do governo que estavam vinculados ao PT, nós começamos, eu e minha família, inclusive minha esposa, nós começamos a ser vítimas de fake news. E que persistem até hoje. Até hoje, e o próprio candidato dessa proposta liberal, não cansa de circular por aí dizendo coisas como se eu seria um agente da CIA, que eu seria como se diz aqui, um cartaz, aqui fora que vi, do punhado de pessoas protestando, um lacaio do imperialismo a serviço do tio Sam. Quando você começa... Eu não vou dizer que sou, tá? Porque eu tenho que, se eu for agenda assim, eu não posso falar, né? Até gostaria, porque tinha um contra-cheque, pelo menos, a receber. Mas, enfim, quando você começa a utilizar isso no discurso, inventar mentira sobre as pessoas, para você desqualificar, para você calar as pessoas, para você intimidar, isso também não faz parte da liberdade de expressão. Então, concordo com você, tem vindo decisões do judiciário que são preocupantes, muitas vezes numa fronteira entre o que é liberdade de expressão e o que passa a ser ameaça. Eu acho que o Supremo merece, como disse aqui, severas críticas, que parte do Supremo atuou para desmantelar o combate à corrupção no país, pura e simplesmente assim. A gente tem que dizer a verdade, colocar o dedo na ferida. Tem gente boa no Supremo, o Supremo faz coisas boas, mas enfraqueceu o combate à corrupção e tem que ser criticado. Mas eu não concordo em a gente ofender ministro, eu não concordo em a gente defender invasão de Supremo Tribunal Federal ou ameaça familiar de ministro. Aí acho que a gente passa por uma fronteira. É só você se colocar na posição da pessoa que está sendo vítima desse tipo de ataque. Mas é inegável que muitas vezes ali você trabalhando com isso, você tem uma certa fronteira entre o que é possível e o que não é permitido. Mas vamos também dizer que as ameaças à liberdade de expressão têm vindo principalmente do Brasil, das propostas iliberais. Porque a primeira vítima das propostas autoritárias é a liberdade de expressão, que não admitem o dissenso. E vão atuar para intimidar essas vozes de dissenso, seja por meios legais, mas igualmente utilizando os meios próprios da vida atual, às vezes imprensa que não exerce o seu papel totalmente com autonomia, e às vezes as redes sociais para atacar os dissidentes. Esse é um elemento de preocupação que nós temos que ter muito presente nos dias atuais. Obrigado, Sérgio. Vou entrar um pouquinho na pauta econômica. Acho que a gente tem bastante tema aqui, tem muitas dúvidas de todo mundo. Nos últimos 40 anos, o nosso país tem crescido 0,6% per capita, em média, quando a gente fala crescimento e também compensa pelo crescimento demográfico. Só para ter uma ideia, nesse ritmo a gente levaria 120 anos para dobrar a renda per capita do país, renda média da população. E é quase um verdadeiro fracasso quando a gente pensa que o mundo, em geral, fez isso em pouco mais de 2 décadas. Então, pergunta pura e simples, qual que seria o plano de vocês para fazer o país crescer? Bom, como eu disse aqui, enfatizei
a questão da abertura unilateral da economia, acho que é fundamental, se nós entrarmos nisso, e aproveitar a pauta do meio ambiente. Eu disse que o Brasil ganhou na loteria, porque a primeira vez que a gente jogou o bilhete fora foi em 1980, quando o mundo inteiro começou a se abrir para criar as cadeias globais de valor, para desregulamentar, para privatizar, e nós continuamos estatizando, criando a lei da informática. Nós fugimos do mundo, e quando o mundo estava abrindo, nós estávamos fechando. Foi aí que o Brasil deixou de crescer 7,5% por ano, que nós crescemos de 1930 a 1980 e passou a crescer 2,5%. Então o primeiro bilhete nós jogamos no lixo. E agora tem um segundo bilhete, que é essa questão da economia de baixo carbono. Um enorme potencial para o Brasil atrair investimento. Eu vou só dar um exemplo. Só este ano o mundo tinha 1,3 trilhão de dólares de green bonds. Sabe quanto nós conseguimos atrair para o Brasil? 0. Então, assim, esse é o problema. E para fazer isso, precisa ter segurança jurídica, precisa ter democracia, precisa funcionar as regras do jogo. É o que o Douglas North já falava lá atrás, né? Se não tiver regras do jogo confiável, não vai ter investimento de longo prazo. Então, assim, o que vai fazer o Brasil crescer é investimento privado, não é investimento do governo, é investimento externo, porque nós não temos capital hoje aqui. E para ter isso, nós precisamos focar nessas duas pautas, da abertura econômica e da questão do meio ambiente. Porque se nós não focarmos nessas duas questões, não tem como o Brasil voltar a crescer. Por isso que toda essa tese nacional desenvolvimentista, e aí sim, Lula e Ciro, não vai a lugar algum. Isso aí é a receita do fracasso. O Brasil deu errado por causa disso. E nós vamos insistir no que deu errado. Então, assim, eu não vejo outra fórmula. Se o Brasil continuar fugindo dos mercados globais, se continuar ignorando a questão ambiental, não tem como a economia voltar a crescer. E você disse uma coisa muito importante. Se uma economia cresce 1% ao ano, demora 69 anos para dobrar a renda do país. Se um país cresce 8% ao ano, você dobra a renda em 8 anos, porque o crescimento é exponencial. Portanto, nós temos tudo na mão hoje para voltar a crescer. Mas para isso, nós precisamos de um governo comprometido com a agenda liberal. Olha, nós temos questões imediatas a serem enfrentadas. Nós temos uma inflação hoje que está descontrolada. Tudo bem que tem um reflexo mundial da inflação, da pandemia, da desorganização das cadeias globais, mas também agora da guerra da Ucrânia. Mas nós temos um histórico inflacionário preocupante. Então deveria ser a prioridade número 1 nós cuidarmos dessa inflação que está correndo o poder de compra das pessoas. Inflação no ano passado de mais de 10%. Nesse ano, nós não sabemos ainda como ela vai chegar, mas nós tivemos em março um descontrole histórico que não se via há muito tempo no nosso índice inflacionário. Nós temos essas taxas de juros que têm sido elevadas para controlar a inflação, que também matam o desenvolvimento econômico. Então, nós primeiro temos que adotar políticas para controlar, que é a condição necessária para retomar o crescimento, pelo menos num curto prazo, controlar a inflação e baixar a taxa de juros. Para isso, nós temos que adotar uma agenda corajosa e ousada de reformas. Envolve a reforma tributária, para a simplificação do tributos, essa profusão de impostos sobre o consumo, 27 ICMS, 6.000 ISS, o IPI, PIS, COFINS, tudo cumulativo, tributo sobre tributo, mata a produtividade, principalmente da nossa indústria. Não é por acaso que a participação percentual da nossa indústria no PIB tem decaído ano a ano. Do outro lado, a gente tem que ter um governo eficiente, tem que fazer essa reforma administrativa, buscar a eficiência do governo. Esse tem que ser o objetivo fundamental. Dito isso, nós temos também, aqui compartilho o entendimento do Dávila, a gente tem que abrir a economia. Nós temos que reinserir o Brasil dentro das cadeias produtivas globais, que é só dessa forma que a gente consegue modernizar a nossa produção. E a gente tem que aproveitar, de fato, existe esse momento especial de preocupação do mundo com a mudança climática, é um foco de preocupação do desmatamento da Amazônia, e a gente consegue, sim, reduzir o desmatamento como já foi feito no passado. E hoje apenas houve um crescimento da tecnologia para alcançar esse objetivo.
E a gente tem que utilizar esse trunfo, né, lá fora para se posicionar como uma liderança mundial responsável para prevenir a mudança climática. E utilizar isso na negociação para a gente conseguir obter uma posição favorável na abertura de mercados. Por exemplo, nós temos hoje o tratado entre a União Europeia e o Mercosul, está congelado na Europa. Tem ali, sim, os interesses protecionistas, principalmente dos agricultores franceses, mas nós temos também uma vulnerabilidade perante a opinião pública europeia, que é a nossa imagem hoje de vilão ambiental, e que não corresponde àquilo que nós somos aqui no Brasil. Então nós temos uma série de oportunidades. Agora, vou te dizer também, você citou no início o James Robinson, o livro do James Robinson e do Daron Acemoglu. E o que eles dizem? O crescimento econômico está diretamente relacionado à qualidade das nossas instituições. Como que a gente vai construir uma economia moderna com degeneração institucional, com mensalão, com petrolão, com orçamento secreto, com isso que a gente está vendo hoje, né? Da entrega do poder político aos partidos fisiológicos. Como é que a gente vai construir prosperidade e uma economia moderna seguindo por esse caminho errado? Não vai dar certo. Como é que a gente vai construir uma economia moderna colocando na presidência da República alguém que foi condenado por corrupção? É impossível. Como é que a gente vai construir uma economia moderna apostando em uma dessas alternativas liberais? Não vai dar certo. Aproveitando aqui o ensejo do crescimento, faz falta. O Brasil hoje ocupa a triste posição 133 de 177 países em termos de liberdade econômica. A gente melhorou um pouquinho, né, em termos de ranking, mas a nossa nota piorou. Só não foi pior porque o mundo piorou mais que a gente. Mas o que mais chama atenção quando você olha todos os indicadores é a questão do equilíbrio fiscal. Ontem a gente teve um painel com uma liderança importante do movimento liberal argentino, Javier Milei, e ele disse que o Estado tem atrapalhado o crescimento argentino. E mostra como, na forma de uma hiperinflação, na forma de um aumento de tributos, na forma de um aumento do endividamento. Isso me faz dizer, é exatamente a mesma coisa do Brasil. A gente foi o gasto desenfreado do governo que fez com que a gente tivesse a hiperinflação dos anos 80 e início dos 90. Depois a gente teve um aumento muito expressivo da carga tributária, que faz com que aqui no Brasil seja o país emergente com maior carga tributária do mundo. E agora, na última década, do endividamento. A gente tem a pior combinação dívida-juros do mundo. Então, eu queria perguntar para vocês, hoje o Brasil gasta 40% do PIB, o Estado gasta 40% do PIB. Na opinião de vocês, o Estado ajuda ou atrapalha o crescimento? Ele é grande demais, pequeno demais? Não, óbvio que o Estado atrapalha o crescimento, ainda mais um Estado gigantesco desse, mas nós temos que pensar duas coisas. A inflação, como você estava falando, questão mostra, é o termômetro, está mostrando todo o desequilíbrio que existe nas contas públicas. Um governo que explodiu o teto fiscal. Então nós precisamos resgatar a questão do teto fiscal, porque sem isso não vai resolver a questão crônica da inflação, como nós falamos aqui. Mas o mais importante é o orçamento da nação. Nós precisamos ter tudo incluído no orçamento. E não é no Brasil hoje. Precisa estar tudo lá, precisa ter cada subsídio, cada gasto público precisa ser avaliado. Se isso dá resultado, se não dá resultado, se dá impacto ou não. Os 330 bilhões de reais ano que nós gastamos em subsídio, precisa saber se isso está dando resultado ou não e cortar, porque não tem jeito. Nós temos que desvincular as verbas do orçamento. Um absurdo você ter quase 90% das verbas do orçamento todas vinculadas. Isso acaba, engessa a gestão pública de um jeito que torna inviável os governos estaduais e municipais, principalmente estaduais e municipais. Nós temos de enfrentar a história da desregulamentação e desburocratização. Mas a história do orçamento é muito importante, porque se você tiver um orçamento de verdade, que no Brasil não tem hoje,
e você tiver um projeto de estabilização da relação dívida-PIB a longo prazo, que ela tem que cair, isso está indicado nos programas, isso vai fazer com que o Brasil consiga diminuir, evidentemente, o gasto público, porque tem que fazer as reformas, e as reformas eu só acho que saem, Moro, com pressão da sociedade. Não é com arranjo político. Arranjo político sai reforma mais ou menos. Olha a reforma da Previdência. Acabamos de aprovar a reforma da Previdência. O gasto com a Previdência, depois da reforma, cresceu 12%, o PIB cresceu 1%. Vai ter que fazer uma reforma da Previdência o próximo governo, porque senão quebra de novo. Então, assim, esse negócio da meia-boca não funciona. E aí tem um princípio liberal que nunca é respeitado no Brasil. A lei é igual para todos. Tem que ter um regime que vale para todo mundo. Você tem que ter um regime previdenciário, a regra é igual para todos os brasileiros. Quem quiser uma aposentadoria complementar, vai ter que fazer aposentadoria complementar, mas não é esperar criar feudo de privilégio no setor público. Isso não pode acontecer. Isso é contra um princípio básico de que a lei tem que ser igual para todos. Então eu vejo que se nós não entendermos essa questão fiscal, como fazer um orçamento de verdade, para colocar todas as despesas ali. Depois, descentralizar o poder, devolver poder e verba para estados e municípios. Nós precisamos fazer isso. Os nichos de excelência em política pública no Brasil hoje estão nos estados e municípios. Você quer ver a educação que funciona? Você vai para Pernambuco e Ceará. Você quer fazer um sistema carcerário que funciona? Você vai lá na Paraíba e Maranhão. Você quer ver um sistema de segurança pública que funciona? Você tem que ir a Minas Gerais, a São Paulo. Então, assim, as coisas funcionam nesses lugares. Então, esses entes federativos precisam, sim, de mais dinheiro e autonomia para testar políticas públicas. Nós temos de parar com essa história que uma lei vale para o Brasil de cabo a rabo. Nós precisamos fazer com que o verdadeiro federalismo respeite a autonomia de estados e municípios para criar políticas públicas inovadoras. Mas a questão do gasto público, se o orçamento não for para valer, não funciona. E aí, né, Moro? TSE, Tribunal de Contas de Estado, outro cabide político absurdo, que não tem nada de técnico, e permite que estados, por exemplo, não incluam gasto com pessoal na conta do orçamento. Como é que o gasto pessoal está fora? Isso não existe, pô. Isso é um absurdo total. Então, essas coisas mostram que nós não temos a disciplina fiscal. E para ter a disciplina fiscal, precisa estar tudo incluído no orçamento. Porque senão nós jamais vamos conseguir estabilizar a dívida PIB, vamos viver desses voos de galinha, e esses voos de galinha significa que o Brasil vai continuar sendo um país volátil e, portanto, arriscado de se investir. Marina, eu concordo com a sua preocupação. Hoje a gente tem no Brasil uma situação um pouco dramática do ponto de vista social. Tem tido um alívio com esses programas de transferência de renda, mas eles acabam não enfrentando a pobreza. Então nós temos uma questão imediata a ser resolvida, que é a responsabilidade social. Mas a gente não vai conseguir resolver isso quebrando o orçamento público, quebrando as contas do Estado. A gente não vai conseguir fazer isso sem responsabilidade fiscal. E a gente tem visto que hoje os gastos vêm crescendo, não só no governo federal, mas igualmente nos governos estaduais, muitas vezes criando aí despesas permanentes, tá? Considerando um aumento que pode ser muito provisório da arrecadação, por conta do fim da pandemia e desse aparente agora a elevação do preço das commodities por conta da guerra da Ucrânia, ou mesmo um pouco antes do próprio fim da pandemia e do aumento do consumo. Mas o que vai acontecer quando esse momento passar e as despesas permanentes continuarem ali? Eu tenho uma severa preocupação de que talvez a gente caminhe para uma crise, espero que não. Mas não é um bom sinal quando a gente vê cada vez mais o governo federal atual estabelecendo uma série de benesses e benefícios com o claro intuito de ganhar as eleições, não importa a que custo. A gente já viu esse filme antes, e ele acaba em 2015 e 2016, na maior recessão da história brasileira. Vamos dizer aqui, a renda per capita hoje do Brasil é inferior à renda per capita de 2013. A gente perdeu 9 anos por conta dos erros do governo do PT
e dos erros deste governo, que prometeu reformas liberais e não cumpriu. Fez alguma coisa, sim, mas todo o governo fez alguma coisa. Cadê as privatizações? Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a abertura comercial? Cadê tudo isso? Ou nós caminhamos para uma proposta diferente e para uma implementação de uma agenda vigorosa de reformas. E nesse ínterim de aprovação dessa agenda, a gente tem sim que cuidar da estabilização da relação entre o PIB e a dívida pública, o que significa agir com responsabilidade fiscal, ou a gente vai quebrar a cara. E a Argentina está logo ali. E se a gente não tomar cuidado, a Venezuela está depois. E aqui eu não quero ser... eu acho que o Brasil tem uma economia vigorosa que tem sobrevivido apesar dos governos. Mas a gente tem que parar de abusar, de insistir nos erros. Por isso que a gente precisa, sim, ter uma proposta de centro, moderado politicamente, que a gente tem que diminuir essa polarização, mas com uma agenda vigorosa de reformas. E tem que ser firme igualmente em princípios e valores. Responsabilidade fiscal é essencial para que a gente consiga fazer essa agenda modernizante para o país. Eu quero aproveitar o gancho que vocês dois deixaram aqui na conversa. O Felipe falou sobre a questão dos gastos de pessoal e como eles são contabilizados, e o Sérgio falou sobre a questão da reforma administrativa, e eu queria trazer um pouco a pauta de privilégios aqui para a conversa. A gente é o 7º país que mais gasta com funcionalismo público. A gente gasta mais, quando a gente compara o gasto do governo, de todas as esferas de governo, com o funcionalismo público, em proporção do que a gente produz, a gente gasta mais que países como a Suécia, que tem um serviço público que qualitativamente é muito melhor que o nosso. Ontem o professor John Cochrane, na palestra de encerramento, ele falou que tem 2 fatores cruciais para uma democracia ser bem-sucedida, são liberdade e incentivos. E, infelizmente, o nosso setor público ele carece de bons incentivos. A gente tem supersalários, especialmente no judiciário, no legislativo. Tem estabilidade, inclusive, para quem eventualmente não deveria ter estabilidade, porque tem uma carreira similar na iniciativa privada. Se decidir, por exemplo, sair do governo, pode encontrar tranquilamente uma atividade profissional na iniciativa privada, e poucos resultados. Qual é que é a proposta de vocês para reformar o RH do Estado e para a gente deixar de ser o país dos privilégios e focar no atendimento às necessidades dos cidadãos? A proposta do RH do Estado foi muito bem elaborada pela Ana Carla Abrão. Está lá pronta a proposta. Carlos Ari Sunfeld. A primeira proposta que foi apresentada no Congresso era muito boa da reforma administrativa. Tocava nas questões centrais, tocava na questão de mérito na carreira, em vez de tempo de serviço. No Brasil, hoje, todo funcionário público ascende por tempo de serviço, não por causa de mérito. Tinha redução do número de carreiras. Hoje tem 165 carreiras no setor, no governo federal, ia reduzir drasticamente o número de carreiras. A reforma, aquele primeiro projeto, esboço de projeto, é muito bom. Agora, não tem presidente que compra aquele projeto. O Bolsonaro foi contra aquele projeto e ficou minando aquele projeto o tempo inteiro, porque afetava o corporativismo, principalmente dos militares e da polícia. É isso aí. Foi isso que impediu a reforma acontecer. Então, assim, nós precisamos ter um presidente que tenha coragem de comprar as pautas políticas. E aí vale a pena ressaltar, por exemplo, o governo do presidente Temer, que teve coragem de comprar a reforma trabalhista, foi lá, bancou a votação e aprovou a reforma. Então, precisa ter 2 coisas para aprovar a reforma: bons projetos, um presidente disposto a comprar a briga política e pressão da sociedade. Essa é a combinação para furar a bolha do corporativismo. Não tem outra. Todas as reformas que nós aprovamos no Brasil, teto de gasto, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, reforma administrativa, marco do saneamento, teve essa combinação. Então, sem isso não vai. Então, não é que falta projeto, falta vontade política, falta um presidente disposto a fazer essa reforma sair do papel. O Brasil hoje, chegamos a um estágio muito bom, que não precisa mais fazer diagnóstico.
Nós temos bons diagnósticos. Educação, você vai lá no Todos pela Educação, o diagnóstico está todo dado o que tem que fazer. Tem que implementar. E para implementar precisa ter vontade política, precisa querer comprar as brigas políticas. E nós não temos isso hoje, essa vontade política. A vontade política, de novo, está nos estados e municípios. É lá que estão fazendo a diferença. E o foco, Gabriel, tem que ser no serviço prestado ao cidadão. Você quer saber a educação que dá certo no Brasil? É muito simples. Foco no aluno, no aprendizado do aluno. Foco na formação do professor. Foco na gestão da escola. Foco no ensino profissional. A gente está lá como tem que ser feito. Então, assim, o Brasil hoje não precisa mais de diagnóstico em nenhuma área. Nós temos ótimos diagnósticos, instituições do terceiro setor, instituição privada, todo mundo envolvendo, trabalhando no diagnóstico. O que a gente precisa hoje é a parte da política. E política se resolve com duas coisas. Eu tenho 15 anos de experiência no CLP em gestão pública e eu mostro isso. Você precisa ter competência técnica com articulação política. Se essa combinação não existe, não passa reforma. Você precisa da habilidade política para costurar os pactos e você precisa de competência na gestão pública. Então, a reforma administrativa é apenas pegar aquela que está na prateleira da Ana Carla Abrão e implementar aquela reforma, que ela é excelente. Aliás, relator da matéria foi o Thiago Mitrô. E olha só o que é questão de voto. No dia de votar o parecer da reforma na Câmara, todos os partidos correram. Nós precisamos de 11 votos. Aí ligavam para o Thiago Mitrô e falavam assim, Thiago, olha, o cara do PSDB não vai poder ir porque perdeu o avião. O do PSD não pode ir porque não sei o quê. Todos saíram. Abriram 7 vagas, Gabriel. O Novo chamou a sua bancada, colocou 7 deputados lá e foi assim que aprovou a reforma na comissão. Isso mostra que precisa ter vontade política, precisa ter convicção política nessas coisas. Está aí o Marcel Van Hatten, nosso deputado, que foi um dos que votou a favor da reforma administrativa. Parabéns. Então, esse é um exemplo que boas intenções só não adianta, você precisa de voto. E na hora do voto, até bons deputados em outros partidos correm na hora de votar e não votam. E aí nós temos um problema. Por isso, a importância de votar em bons parlamentares comprometidos com as reformas que vão entregar os votos que nós precisamos. Eu fui juiz por 22 anos. E o que a gente vê no serviço público é mais ou menos o seguinte, tem 3 categorias. Tem gente que entra no serviço público do primeiro ao último dia, é um servidor absolutamente dedicado. Faça chuva ou faça sol. Nós temos num outro grupo, num outro extremo, que é um servidor que é minoria, mas infelizmente é um servidor que entra e desde o início, todo o esforço que ele desprendeu, ele fez no concurso público. E ele entra e infelizmente ele se acomoda. Tem uma outra categoria de servidores, que acho que é a grande maioria, que entra extremamente motivado. Tá? Mas com o tempo, não encontra dentro do serviço público a motivação necessária para continuar se dedicando a esse trabalho. E vai cada vez se aproximando mais àquele segundo grupo e não ao primeiro grupo. O que a gente tem que fazer, sim, é uma reforma da administração pública, tá? Que faça com que esse servidor que se encontra nesse meio permaneça constantemente com essa motivação para se dedicar ao seu trabalho. Como é que você faz isso? Com treinamento, com capacitação, com incentivo, com cobrança de desempenho. Tá? E também precisa, sim, isso é verdadeiro, precisa cortar privilégio. Porque os privilégios se aplicam a poucos ali dentro do serviço público e vão, muitas vezes, atuando como uma espécie de ralo desse dinheiro. Agora, nós não conseguimos construir um serviço público de qualidade, né, se nós não pensarmos na necessidade da gente investir da maneira correta na qualidade do servidor. É o que a gente mencionou há pouco aqui como um exemplo, a educação pública. Como é que você tem uma boa educação pública? E aí a gente pode resgatar nossas memórias pessoais. O que fez a diferença para você na escola?
foi o bom professor. Né? Não tem um grande segredo. Você precisa, sim, ter uma estrutura na escola, mas o fundamental é que você tenha um bom professor. Um professor que tenha treinamento, um professor que tenha capacitação, um professor que, sendo bom, receba incentivos que não sejam também disseminados por aqueles que não se dedicam. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer dentro do serviço público é, sim, construir uma espécie de uma meritocracia. Agora, a gente não consegue fazer uma reforma administrativa, isso é essencialmente importante, a gente não consegue fazer uma reforma administrativa só com a perspectiva de redução do custo. E a gente não consegue fazer uma reforma administrativa com a perspectiva de vilanizar o servidor público. O que a gente tem que fazer, sim, é trazer o servidor público do nosso lado para vencer essas barreiras. Claro que tem que ter gente disposta também a enfrentar os interesses corporativos. Tá? É importante, tá, que você tenha ali uma governança, que você tenha governante, que você tenha presidente, que você tenha deputado, que você tenha senador disposto a dizer não a interesses corporativos que não se justificam. Mas a ideia que você tem que vender para fazer passar a reforma administrativa é que isso vai vir em benefício de todas as pessoas. E se você tem um serviço público de mais qualidade, que valoriza o servidor que se dedica, é isso que você vai obter o final. É a mesma coisa em relação à reforma tributária. Como é que você faz passar uma reforma tributária? Você tem sim que enfrentar os interesses setoriais, que são muitas vezes contrários à reforma administrativa, e para você fazer isso, você tem que vender a ideia, e essa ideia tem que ser verdadeira, de que no final todo mundo é beneficiado, com crescimento econômico, com melhoria da produtividade. Então essa é a estratégia a ser observada. Uma reforma administrativa que elimine privilégio, que busque meritocracia, que não vilanize o servidor público. Isso é essencialmente importante. Mas a gente precisa, sim, ter um serviço público de qualidade. A digitalização, igualmente, que foi mencionada aqui, é essencialmente importante. As pessoas hoje querem resolver a vida delas na palma da mão. Elas não querem ficar indo na prefeitura, não querem ficar indo lá num órgão social, não querem ficar indo lá no Detran. E isso tem um enorme potencial, porque a evolução da tecnologia tem sido galopante nos últimos anos. E o Brasil poderia avançar muito mais. A gente precisa, por exemplo, investir em plataformas digitais que não só facilitem soluções de e-government, mas igualmente facilitem, né, o mundo dos negócios nossos em transações comerciais. Hoje, quando a gente fala em investimento em infraestrutura, não é mais investimento unicamente em portos, em ferrovias e em rodovias. É investimento nesse mundo digital, que o setor privado pode fazer muito, mas às vezes depende de soluções também vindas do poder público. E a gente precisa avançar nessa área. Muito bom. Só lembrando aqui que quando a gente fala do funcionalismo público, a gente está falando de 5% da população, né? E o foco deveria ser exatamente o atendimento dos outros 95%, só para a gente nunca perder isso de vista e sempre lembrar disso. A meritocracia é muito importante nesse sentido. Mas vocês citaram aqui reforma administrativa, reforma tributária. Ontem, o Fórum da Liberdade premiou 2 pessoas aqui pela defesa da liberdade, o Alexandre Ostrojevic, do Ranking dos Políticos, e o Leandro Narlock. E os 2 convergiram, né, em uma das coisas importantes para destravar a economia brasileira, que é exatamente o papel do Congresso. Nas palavras do Alexandre, é o Congresso que faz as leis, que acaba votando o orçamento, e também quem é responsável pela destituição dos poderes, né? Então, o impeachment do presidente da República, o Senado, no caso do STF. Então, assim, seria, vamos dizer assim, o freio e contrapeso, né, dos demais poderes. O Narlock complementou, lembrando Roberto Campos, que dizia que a nossa Constituição é um dicionário de utopias. E que, então, reforma tributária,
reforma administrativa, tudo que a gente vai fazer precisa de uma mudança constitucional. Esse papel fica ainda maior. O que me preocupa em relação a isso é que se fala muito do poder de persuasão, né? O diálogo. Só que, se a gente pega o que era o Brasil há 20, 25 anos atrás, a gente tinha um gasto do PIB muito menor do que era hoje. Então, na hora que o presidente vinha com um projeto para o Congresso, podia vir um Congresso com um projeto ruim, outro péssimo, e dava para entrar. Hoje, com 40% do PIB de gastos, está mais difícil. E a gente está vendo aí, fundo eleitoral, emenda. Então, como se daria o diálogo de vocês com o Congresso? Como que vocês veem isso? Eu gosto sempre de citar o exemplo da reforma da Previdência, quando o CLP participou em mobilizando a sociedade para aprovarmos a reforma da Previdência. Então nós levamos os números para os deputados para explicar o que tinha que ser votado. E a questão é muito simples. O deputado quer saber como é que vota uma reforma e ele consegue ser reeleito. O negócio dele é voto. Se você for levar o melhor projeto do mundo, eu vou votar isso, vou perder a próxima eleição, ele não vai votar. Então precisa ter a parte do convencimento dos dados e precisa mostrar como isso vai dar voto. Eu me lembro uma vez, eu sentei com um deputado lá, ele tinha voto da educação, da turma da educação. Eu começava a mostrar para ele que aprovar a reforma da Previdência, ele não ia perder todos os votos do corporativismo da educação, porque aquela regra só valeria para aqueles que ingressarem na carreira depois de 2013. Então, quem estava antes, o direito adquirido estava assegurado. Quando você começa a mostrar, ele fala, bom, então eu não vou perder todo o voto, eu vou perder uma parcela do voto. Aí ele tem coragem para votar. E por que votar a reforma da Previdência? Porque nós, como sociedade, conseguimos mobilizar o Congresso por causa da indignação em torno de privilégio. Era o fim de privilégios, o argumento político que fez o Congresso votar a reforma da Previdência. Então, essa questão da narrativa é importante. Aí você precisa dar dados, explicar para cada um, uma coisa customizada, por que ele deve votar aquilo e como aquilo não vai arruinar a sua reeleição. Então, é uma costura que precisa habilidade. Eu me lembro no governo Temer, a habilidade que o Padilha tinha na Casa Civil de juntar, reunir, fazer votar as coisas. Você precisa ter essa habilidade política. Se você não tem a habilidade da construção política, se os seus dados não conseguem convencer o deputado, ele não vai ter voto. Então, não, ninguém vota por uma boa causa. A pessoa quer votar na boa causa e quer ser reeleita. Então, essa costura precisa ser feita. E isso exige muita habilidade política para ser feito. Porque você não pode perder de olho o que é essencial no projeto, o que dá para ser negociado e como mobilizar a sociedade. Sem a mobilização da sociedade, o corporativismo vence. Porque eles são sempre mais rápidos e mais eficientes em mobilizar do que a sociedade. Como você sabe, o benefício para a sociedade é difuso e para o corporativismo a perda é imediata. Então, eles têm um incentivo gigantesco para se mobilizar contra as reformas. Então, essa construção, de novo, primeira coisa que eles testam, o governo está a fim de comprar essa briga política? Isso muda o tom. Segundo, como é que eu crio a coalizão em torno desse projeto? E terceiro, como é que os dados e as evidências podem mostrar o impacto que esse projeto vai ter versus dados de votos, como é que isso ajuda ou não a reeleicer. E quarto, envolver a opinião pública. É fundamental o papel da imprensa. A reforma da Previdência, a imprensa comprou, a opinião pública comprou. Eu falei que o Brasil foi o único país que as pessoas foram à rua a favor de uma reforma da Previdência. No mundo inteiro, as pessoas iam à rua contra a reforma da Previdência. Esse aqui foi o único país do mundo que as pessoas foram a favor, o que mostra que nós acertamos nessas 4 variáveis. É assim que se aprova a reforma. Ainda mais num país em que nós temos mais de 25 partidos representados no Congresso. Então essa articulação é ainda mais difícil de ser feita. Mas dá para ser feita e, como mostra, nós conseguimos aprovar reformas importantíssimas nos últimos anos. Agora, quando o governo está à deriva, as pautas não são claras, não está disposto a comprar as brigas políticas, aí o corporativismo deita e rola e dita as regras do jogo. Olha, o ponto fundamental é você ter uma liderança reformista. E o que a gente tem visto aqui no Brasil há muito tempo é que a gente não tem tido lideranças empenhadas nas reformas. Então, o governo Fernando Henrique foi um governo reformista, mas acabou em 1998.
durante o governo do Lula, da Dilma, algumas pequenas reformas, principalmente concentradas ali no primeiro mandato do Lula, mas muito distantes daquilo que seria necessário para a gente aproveitar aquele momento do boom de commodities, para que o Brasil fosse colocado numa rota de crescimento sustentável. No governo Dilma, nós não tivemos reformas significativas. Ao contrário, nós tivemos uma progressiva deterioração, né, do cenário fiscal que nós tínhamos no Brasil. O governo Temer, que foi um interlúdio ali de 2 anos, sim, teve reformas. Eu acho que principalmente motivadas pela percepção de que eram elas necessárias para que a gente conseguisse retomar o crescimento depois da grande recessão de 2015 e 2016. No presente governo, e a gente tem que dizer a verdade, nós tivemos uma grande reforma que foi a reforma da Previdência, que era uma pauta mais do Congresso e do ministro da Economia do que propriamente do presidente da República. As outras reformas, nós tivemos algumas micro-reformas ali relevantes, a lei do saneamento, diga-se a verdade, mas tivemos também várias reformas que saíram tortas. Essa privatização da Eletrobras, a lei de privatização da Eletrobras, ela saiu cheia de jabutis, saiu cheia lá de reservas de mercado, impondo obrigações ao governo que colocam em dúvida a própria eficiência econômica dessa reforma. Nós precisamos, o nosso primeiro passo primeiro tem que ter uma liderança reformista. Um presidente pode muito, não pode tudo, mas uma liderança verdadeiramente reformista tem os poderes, tem os instrumentos necessários para influenciar positivamente o Congresso Nacional. O que eu tenho defendido, que para a gente conseguir legitimar essas grandes reformas, ao lado de reforma administrativa, ao lado de reforma tributária, ao lado de reformas que têm que ser feitas infraconstitucionais, porque, por exemplo, você melhorar a educação, você não precisa fazer uma grande reforma constitucional. Isso é planejamento, dedicação e esforço. Isso é atuar ali no detalhe. Mas eu tenho defendido, para um governo ganhar legitimidade para fazer essas grandes reformas, é essencial apresentar um pacote ético. Eu tenho defendido, que o governo tem que apresentar uma proposta para acabar com a reeleição para presidente da República. Essa é uma forma também de você diminuir a resistência no Congresso, porque o Congresso muitas vezes é relutante em aprovar as reformas de um presidente, porque tem medo da capitalização política do presidente para um novo mandato. Você tem que apresentar uma proposta para acabar com o foro privilegiado, para todo mundo. A gente fala aqui de acabar em privilégios no âmbito da administração pública e com viés financeiro, mas nós temos que acabar também com esses privilégios jurídicos. Foro privilegiado é, na prática, blindagem para permitir pessoas fazerem coisas erradas e não terem aquilo que a gente chama de accountability. A gente precisa ter essas reformas que demonstrem também que a classe política está disposta a fazer alguns sacrifícios e suprimir alguns dos seus privilégios, para que a gente possa também cobrar, muitas vezes, sacrifícios que vêm dessas reformas maiores da sociedade. Ou seja, é um mecanismo complexo para a gente conseguir implementar essas grandes reformas, mas passam para a gente ter liderança reformista, que a gente tenha projetos, que a gente tenha bons projetos. Isso, como foi dito aqui, a gente já tem. E depois a gente precisa também da mobilização da opinião pública. E a arte do diálogo, que é o convencimento dos parlamentares. Não funciona a técnica de persuasão chamada mensalão, petrolão e orçamento secreto. Porque isso é apostar no errado. E se a gente acreditar que a gente pode crescer, construir instituições de qualidade, corrompendo o nosso parlamento, a gente não aprendeu nada nos últimos 30 anos.
Eu queria aproveitar esse gancho da fala do Sérgio sobre sistema de governo, como governar, a famosa governabilidade. E tem uma pergunta da plateia, o Edson de Souza. Ele diz o seguinte: os últimos 5 presidentes brasileiros ficaram reféns do sistema de coalizão para poder governar. Como evitar o governo de coalizão e ainda assim passar reformas? Eu não acho que ficou refém do Congresso. Acho que consegue, para mim, qual é o resultado do que o Congresso está? Está aprovando ou não está aprovando reforma? O Fernando Henrique aprovou muita reforma, privatizou muitas empresas, desregulamentou. Depois nós tivemos o aparelhamento do Estado nos governos petistas. Isso é uma outra coisa. E não quis aprovar porque não queria aprovar a reforma. De novo, o governo... A gente tem que voltar à seguinte coisa. O Brasil é viciado em Estado. Desde o Getúlio Vargas, as pessoas gostam do Estado, querem capturar o Estado. O Estado é que dá benefício, o Estado que dá emprego, o Estado que faz empresas ficarem ricas com reserva de mercado, é tudo isso. Então, é viciado em Estado. Como é que você quebra o vício do Estado? Você quebra o vício do Estado fazendo o que está acontecendo ultimamente na sociedade. Primeiro o setor privado, terceiro setor, começa a participar mais da vida política. Começa a ter parceria público-privada que dá certo, começa a ter concessão que dá certo. Vai numa estrada que tem concessão privada, a diferença é de uma BR qualquer. É incomparável, é incomparável. Vai a uma escola, onde hoje você consegue ter parceria público-privada, a diferença que isso faz no ensino. O SUS só funciona porque tem parceria público-privada, que são OS que tocam os hospitais e os laboratórios, senão não funciona. Então, assim, o que vai acontecendo é a sociedade vai se reapoderando da agenda pública. É isso que vai fazer mudança. Por isso a questão da descentralização. Porque Petrolão, Mensalão, existe num país de centralização de poder e de recurso. Cada vez que esse recurso vai de um lugar para o outro, tem ineficiência e corrupção. Então, ou nós quebramos esses grilhões, trazendo a sociedade para participar mais desses processos de concessão, parceria público-privado, privatização, para aumentar exatamente a concorrência. Aumentando a concorrência, aumenta a qualidade do serviço, cai preço, como em tudo na vida. E, por outro lado, descentralizar o poder. Nós precisamos tirar poder de Brasília. Por isso que eu falo assim, nós precisamos eleger um presidente da República para tirar poder de Brasília. Porque enquanto o poder for centralizado, você vai ser refém desse sistema. Então, a meu ver, nós temos 2 marés boas. Primeiro, essa maré, que eu chamo da sociedade civil participando cada vez mais, setor privado, terceiro setor, participando da vida pública, assumindo serviços em áreas vitais. Veja a pandemia, que aula de civilidade que o Brasil deu, com a iniciativa privada trabalhando junto com governos municipais e estaduais para distribuir cesta básica, para distribuir respirador, máscara. É a eficiência do setor privado com a visão do setor público. É importante isso. Mas, por outro lado, o que vai acontecer, que a segunda maré boa, vai estar diminuindo o número de partidos. A federação de partidos é um eufemismo para dizer que vai ter fusão de partidos. Porque é óbvio que um partido que vai estar 4 anos junto com o outro, acabou o partido. Não tem mais partido, vai ter um único partido. Então nós vamos ter uma redução do número de partidos por causa da cláusula de barreira subindo. A cláusula de barreira vai subir para 3, pode subir até mais que 3. Eu acho que com os outros partidos agora assumindo o Congresso Nacional, pode aumentar essa cláusula para 5. Então, você vai ter redução do número de partidos políticos, isso ajuda a melhorar o diálogo. Na época do Fernando Henrique era aquilo lá, PSD, o PFL, o PSDB, PFL e MDB tomava conta de 70% do Congresso. Hoje a maior bancada tem 20%. Então, essa é a diferença. Eu acho que nós vamos começar a ter uma consolidação de novo. Terceiro, nós precisamos, como eu disse, recrutar gente boa para entrar na política. Porque se todo mundo não quer entrar na política, evidentemente quem vai entrar na política é quem defende os interesses corporativistas. Mas eu não acho que os últimos presidentes foram refém do Congresso. O que eu acho é que tiveram presidentes que souberam trabalhar com o Congresso e outros que não souberam. Eu me lembro, no governo Fernando Henrique, a parceria dele com o Luiz Eduardo Magalhães foi extraordinária. Quase todas as reformas. Está aqui o Chico Graziano, que sabe muito bem disso aqui, que aprovamos absolutamente tudo. Por quê? Porque houve um presidente que sabia trabalhar com o Congresso, e o Fernando Henrique sempre falou isso, que a experiência dele como senador foi a coisa mais importante para ele, quando ele foi presidente da República, ele aprendeu a lidar e a criar o relacionamento com o Congresso,
E foi vital. Então, assim, você tinha essa capacidade do presidente determinado a empurrar uma pauta com abertura, com a capacidade de articulação política. Sem essas duas coisas, as coisas não andam. Então, ao meu ver, nós melhoramos muito em relação aos últimos governos. Por isso que eu enxergo essa mudança no DNA da sociedade brasileira, participando mais e entendendo o que está fazendo a diferença na vida das pessoas são as parcerias públicas-privadas, são as concessões, é maior envolvimento da sociedade civil com a política. Acho que a gente tem que fazer aqui uma distinção, né? Uma coalizão para governar, ela não é algo reprovável em si. Eu acho que é necessário de uma democracia. Em toda a democracia moderna, normalmente você tem uma construção partidária. Partidos se unem, a não ser que o partido tenha a hegemonia parlamentar, para governar. Então a gente tem visto isso, por exemplo, ficou muito conhecido, muito debatido, essa coalizão que foi formada agora na Alemanha, do novo governo alemão. Tá? Que eles têm um projeto, eu até cheguei a ver esse documento, a tradução dele em inglês, né? Confesso que meu alemão é inexistente, um documento de mais 100 páginas, que estabelece ali exatamente o que o governo pretende fazer nas diversas áreas. Claro que é um conteúdo programático, não é um conteúdo ali muito específico, embora tenha momentos que ele desse em detalhes. Por exemplo, quando se fala do Tratado Mercosul-União Europeia, eles sugerem que tem que ser acrescentados adendos que tratem de cláusulas ambientais a serem aplicadas em um outro bloco econômico. E aí fizeram uma coalizão. A diferença é que essa coalizão envolve mais de 2 partidos. As coalizões no passado envolviam 2 normalmente, mas faziam o mesmo documento. O que a gente tem que fazer aqui no Brasil, sim, você tem que partilhar o poder para você governar, e não tem problema em fazer isso. Você colocar, por exemplo, ministros provenientes de partidos políticos. Na verdade, um governo é formado por tanto gente vindo da política, como de gente vindo de fora da política. Pessoas muitas vezes com uma visão um pouco mais técnica. O melhor é que você possa conciliar a habilidade política com o conhecimento técnico na mesma pessoa. E às vezes produz bons resultados. Então a coalizão não é um problema em si. O grande problema é o modelo da coalizão. Quando você faz uma coalizão que não é em cima de um projeto, quando você faz uma coalizão que você admite que tem que ser feitas transgressões éticas e transgressões até do Código Penal para fazer uma coalizão, aí a gente está indo para um caminho errado. Mas você fazer a coalizão com base num projeto, com base em princípios, admitindo partilha do poder, faz parte da vida da democracia. Tá? E aí, para aí que a gente tem realmente que caminhar. A política é a arte do diálogo, mas também é a arte de partilhar poder. Você escolhe quem está do seu lado e você vai formando lá os seus grupos. Por isso que também é essencialmente importante, concordo aqui com a observação, com a eleição dos congressistas, do Senado, dos deputados, e hoje até um pouco acima, às vezes até das linhas partidárias. Você tem que identificar e escolher ali os seus representantes, quem melhor vai representar o país perante o Congresso. Bom, vamos agora para a última pergunta. A pergunta que não quer calar. Há uma chance de uma terceira via, de um centro democrático? Como estão as conversas nesse sentido? Quais as dificuldades que vocês têm enfrentado? Bom, não é segredo nenhum, e o Moro, a gente vem conversando há muito tempo, que é a importância de ter uma união em torno de um projeto de país. Quais são as propostas? E eu ando muito cético ultimamente com as conversas, porque virou conversa de cacique político. Quando a gente conversava era uma coisa. Agora começa a ter conversa de cacique político, não tem uma conversa de plano de país. Nós precisamos resolver uma questão muito grave. Nós precisamos tirar os populistas do poder. E nós precisamos ter um projeto. Qual é o projeto que nos une?
Porque se ficarmos com essa história de anunciar dia de candidatura, qual é o critério, quem está na frente, atrás da pesquisa, isso não vai resolver o Brasil. Então, se essas questões fundamentais que nós debatemos aqui, abertura da economia, digitalização de governo, as reformas, não forem o projeto, o Moro está acabando de falar que tem um governo na Alemanha voltado em projeto. Qual é o projeto? Sem projeto não dá para ter conversa. Então, eu ando muito cético ultimamente. Eu estava muito animado desse projeto quando nós conversávamos, quando conversávamos com a Simone, e estou muito cético hoje. Quando começa cacique político sentar, tomar café, determinar data, e não tem critério, e não tem projeto, e não tem proposta, como é que nós vamos sair dessa? Então, eu ando muito cético em relação à conversa da terceira via agora. Eu acho que só tem a única via, é nós termos uma agenda de país. Esta agenda de país vai ser apresentada ao país e o candidato vai implementar esta agenda de mudanças contra o populismo. Se fugir da conversa de agenda, é muito difícil chegar a um consenso, pelo menos a visão do Partido Novo. Olha, nós precisamos, de fato, ter um projeto e uma agenda específica, mas no ponto número 1 dessa agenda tem lá, temos que derrotar as propostas extremistas. E isso tem que ser para além de nomes, né, para além de projetos pessoais. Recentemente, eu tomei essa decisão de mudar de partido, exatamente com o objetivo, né, de viabilizar a construção desse centro, dessa via única democrática. Quem estava coordenando essas discussões no Brasil é o presidente do União Brasil, né, o Luciano Bivar, e eu acabei tomando essa decisão, porque a gente é aquele momento que a gente tem que pensar mais no Brasil do que nos nossos projetos pessoais específicos. A gente tem que ter esse desprendimento. Mas é necessário que todos tenham esse mesmo desprendimento. Que todos tenham aquela capacidade de dizer, olha, a gente precisa se unir para a gente conseguir derrotar esses extremos. Porque, independentemente da união, já vai ser uma tarefa difícil. A gente vê uma grande satisfação das pessoas nas perspectivas de ter que escolher entre Lula e Bolsonaro nesse ano. Mas a gente precisa construir uma alternativa desse centro democrático, sim, e a pauta número 1 tem que ser essa: derrotar uma agenda modernizante para o país. E eu tenho certeza que qualquer um desses possíveis candidatos tem uma agenda melhor do que a agenda desses dois extremos. E é o momento da gente se unir. E é o momento também, isso que é fundamentalmente importante, da sociedade se mobilizar. Porque o que eu mais ouvi nesses últimos meses, foi, desculpe aqui utilizar, um tapinha nas costas. Não, a gente precisa de uma terceira via. Vai lá, né? Se a sociedade não se mobilizar, e aqui eu não falo necessariamente de ir às ruas, nem nada disso, tá? Pode incluir. Mas se a sociedade não se erguer, não se levantar, não clamar por uma solução de centro, fora dos extremos, não cobrar o mundo político para construir essa solução, a gente vai estar, no próximo ano, nesse Fórum da Liberdade, lamentando a escolha que foi feita em 2022. E talvez nos próximos 4 anos, no mínimo. Então, ou a gente começa a colocar a cara para fora, ou a gente começa a assumir alguns riscos acima dos nossos interesses individuais, ou a gente não vai sair do lugar. Não se enganem. Para boa parte do mundo político, a diferença entre Lula e Bolsonaro é atravessar a rua. Não faz uma grande diferença para eles. Por isso que é este momento que a gente tem que colocar os nossos interesses pessoais um pouco de lado e assumir certos riscos. Eu vejo, por exemplo, muito político com medo de se posicionar claramente contra a proposta dos extremos, porque tem medo de não se eleger.
já que tem essa polarização. Olha, se existe um momento no país que as pessoas têm que assumir certos riscos, é esse, para não se lamentar depois do que pode acontecer. Mas a gente não tem condições de construir essa solução sozinhos. Nós precisamos sim de uma união, e essa união do centro democrático tem que ser uma união para além dos partidos políticos, mas a gente precisa ter uma união da sociedade e do setor privado em prol desse objetivo. Porque senão, como disse, é Lula ou Bolsonaro. Senão nada vai mudar. Eu não quero essa solução para o meu país. Aliás, eu estava no exterior, eu vim para o Brasil exatamente para buscar uma saída para o país. E vou continuar contribuindo da forma como eu puder. Não vou me recolher. Tá? Não tenho medo. Tá? Não tenho receio aqui de correr riscos. Mas a gente precisa de mais gente disposta a fazer o mesmo. Luiz Felipe e o Sérgio, queria agradecer mais uma vez em nome da nossa prestigiosa audiência e também do Fórum da Liberdade por vocês terem tido a coragem de vir aqui para a gente fazer esse debate. A gente podia ficar 3 horas aqui ainda debatendo, tem muita pergunta, muitos problemas a serem resolvidos no Brasil, mas muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente. E antes da nossa palestra de encerramento com o Niel Ferguson, com vocês, Potter e Marmota Jazz.